Ele está perguntando se a equipe AGF utiliza o método de fluxo de caixa descontado para balizar o valor de entrada. Ô, Marco, é o seguinte, existem algumas coisas na vida, eu acho, que a gente precisa aprender o complexo para descobrir que o simples resolve o teu problema e muitas vezes é até melhor do que o complexo. Fluxo de caixa descontado, se você perguntar para todos nós aqui, todos nós sabemos fazer. Projetar o fluxo de caixa da empresa, perpetuidade, depois calcula custo da dívida, custo do equity, beta, alavancado, desalavancado, desconta pelo WACC, chega no... Todo mundo sabe fazer. Todo mundo sabe. Agora, fazer um fluxo de caixa descontado bem feito acaba sendo difícil. E muitas vezes, qual que é a grande dificuldade? O cálculo do fluxo de caixa descontado, ele se baseia em muitas premissas. E quando você se baseia em premissas que podem estar erradas para fazer qualquer equação, qualquer cálculo, muitas vezes, ou certamente, na verdade, o teu resultado ele vai ser falho. Você se baseou em premissas falhas, o teu resultado vai ser falho. Em inglês, se fala muito disso, que é o chamado garbage in, garbage out, né? Você joga lixo na conta, ele cospe lixo, é óbvio. A gente gosta de comprar aquelas empresas e eu acho que isso acontece principalmente naqueles momentos de alta convicção, né, Fabião? Quando a gente olha para uma empresa da Bolsa, a gente bate o olho e fala, não, isso não pode estar custando só isso. Então, isso significa que você não precisa de um fluxo de caixa descontado para concluir que aquela ação está barata. Você tem vários fatores que você considera na sua avaliação. Seja uma avaliação por múltiplos que a gente faz, seja uma avaliação histórica de preços e de distribuições de dividendos, seja aquela famosa memória de mercado que o nosso amigo Fábio tanto fala, que é aquele negócio que você vai construindo na tua cabeça, você fala, putz, R$12 para isso daqui tá de graça. Então, estou falando tudo isso para dizer, olha, se você for investir na Bolsa precisando fazer fluxo de caixa descontado para toda ação que você for avaliar, você está fazendo alguma coisa errada. Eu te garanto, porque você vai perder tanto tempo para fazer algo que no final não vai produzir um resultado certo. E então, assim, quando a gente avalia uma empresa, a gente sabe fazer um fluxo de caixa descontado, mas a gente usa outros métodos que, inclusive, a gente passa em todos os nossos treinamentos, principalmente no Jeito Barsi de Investir, para concluir que aquela ação é uma boa compra naquele nível de preço. E aí tem outra, né, Felipe? Acho que só complementando, tem a próprio Charlie Munger, né? Ele fala que nunca viu o Warren Buffett, e nem o Warren Buffett viu o Charlie Munger usarem uma planilha de Excel para avaliar se uma empresa está boa ou ruim, né? A gente nunca viu o Barsi fazer isso, né? Os melhores negócios, pessoal, a gente consegue fazer numa conta de guardanapo, tá? E também usando muita memória de mercado, tá? O Barsi acho que nem sabe mexer no Excel. Eu nunca vi ele abrir. Então, pois é. Então, pessoal, é muito... O que o Felipe falou poxa, é sensacional, é bem isso mesmo, tá? Então, é claro que E outra, né? Volta no passado e pede para o Barsi fazer um fluxo de caixa descontado na Unipar em 2004, quando ninguém queria ela. Faz aí o fluxo de caixa descontado. Como é que faz? Então, quem é que ia imaginar o que aconteceu? Era por fluxo de caixa descontado? Ou tinha... Fabião, cara, excelente exemplo esse que você está trazendo, até porque um dos pontos mais cruciais num valuation por fluxo de caixa descontado é a tal da perpetuidade, é o crescimento na perpetuidade que a empresa vai ter. Quando você olha uma empresa naquele estado que a Unipar se encontrava, como que você vai prever o crescimento dela na perpetuidade? Isso chama chute, né? É uma bica. Chutômetro. Não, eu acho que, assim, cabe até fazer um fluxo de caixa descontado numa transmissora, talvez, que você tem contratos de longuíssimo prazo, de 30 anos. E nem assim, tá, pessoal? A nossa visão, acho que e nem assim. Sabe por quê? Porque as empresas, elas crescem. A empresa não é uma renda fixa, embora algumas até pareçam em função do seu negócio, mas... As empresas ganham. Você pega uma transmissora que eu citei de exemplo agora,
Pô, você está avaliando ela hoje, se você for fazer o fluxo de caixa descontado de hoje para 30 anos. O que acontece se ela ganha 2 leilões de transmissão ou faz 2 M&As no mês seguinte? Isso acaba. Isso vira tudo balela. O que acontece? A maioria das vezes a gente não consegue prever nem o próximo trimestre, né, Fabião? Quanto mais a perpetuidade. Pô. Mas é exatamente isso. Por isso que assim, as pessoas, Felipe, elas ficam tão... Elas ficam... bitoladas. As pessoas ficam bitoladas achando que investir é um negócio para cientista, para gente que é matemático. Aí você pega o Warren Buffett na entrevista com o Jeff Bezos e ele pergunta, né? O Jeff Bezos, que é o fundador da Amazon, pergunta para ele, pô, se é tão fácil chegar onde você chegou, por que ninguém faz? E o Warren Buffett responde, porque ninguém quer ficar rico devagar. Infelizmente é isso mesmo, pessoal, porque a gente sabe que tem até outros influencers que ficam falando, olha, faça isso, faça aquilo, vendem curso de valuation dos mais complexos e tal. Pessoal, a gente não consegue fazer isso porque não foi o que foi nos passado. A gente não prosperou e prospera na Bolsa de Valores se não for esse jeito que a gente aprendeu, que foi o jeito básico de investir. É aquela famosa história do criar dificuldade para vender facilidade, né, Fabião? Perfeitamente, Felipe, perfeitamente. Então, assim, pessoal, até você que não sabe absolutamente nada de Bolsa de Valores, que não entende de fazer conta, que não sabe de matemática, que foi um péssimo aluno em exatas, pessoal, até você consegue investir de forma muito competente na Bolsa de Valores. E eu ouvi falar aqui sobre balanceamento de carteira, que pessoal, tudo são coisas que assim estão no dia a dia, talvez, de fundos de investimento, né? Mas nós não sabe fazer conta, você também pegou pesado, né? Pesado. Não sabe somar, dividir, pô, pelo amor de Deus, né, Fabião? Contas mais complexas, vai ver. Tá bom, beleza. Contas mais complexas, vai. Você não precisa saber levar um foguete à lua, digamos assim. Tá bom. Agora passa. Mas assim, a gente vê até muita gente perguntando aqui sobre balanceamento de carteira, como é que funciona no AGF. Cara, o balanceamento de carteira no AGF funciona na perpetuidade, porque a gente não vai parar de fazer o que a gente faz, nem quando a gente tiver 90 anos, se Deus permitir, 90, 100, 110 anos, quem sabe. Mas, assim, a gente não vai parar de fazer isso porque a gente entende como é que funciona esse fluxo. O Barsi tem 80 anos de idade, mais de 80 anos de idade, e continua traçando metas e objetivos em número de ações. Então, é esse comportamento que a gente tenta ensinar aqui no AGF, aqui no Ações Garantem o Futuro, justamente pelo fato de que todo mundo consegue ter acesso a esses projetos grandes e ter uma participaçãozinha deles, sem precisar ser um astrônomo, um filósofo, um matemático, não. Você precisa desenvolver muito mais comportamento do que outra coisa, né, Felipe?